Por que os demônios imploraram a Jesus para entrar nos porcos? A verdade chocante revelada. Você já se perguntou: por que os demônios, seres espirituais malignos e poderosos, imploraram a Jesus para entrar em um bando de porcos? Porque eles, que tanto odeiam Deus, se ajoelharam diante de Cristo e suplicaram como mendigos. O que realmente aconteceu naquele dia em que uma legião de demônios se prostrou diante do Filho de Deus? O que havia por trás desse pedido tão estranho e misterioso? Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a maneira como você entende o mundo espiritual e até mesmo o poder do nome de Jesus sobre todas as forças do mal. O encontro com o poder supremo. Tudo começou em uma região chamada Gadara, às margens do mar da Galileia. Era um lugar isolado, cheio de sepulcros, onde poucos tinham coragem de passar. Ali vivia um homem possesso, um ser humano completamente dominado por demônios. A Bíblia diz que ele vivia nos túmulos, gritava noite e dia e se feria com pedras. Nenhuma corrente podia contê-lo. Mas naquele dia, algo mudou. O Filho de Deus pisou naquela terra. Jesus atravessou o mar em meio a uma tempestade furiosa e quando chegou do outro lado, a primeira coisa que encontrou foi aquele homem atormentado. Isso não foi coincidência. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não foi até Gadara por acaso. Ele foi em missão de resgate para libertar uma alma aprisionada pelas trevas. O reconhecimento dos demônios. Quando o homem viu Jesus, correu até ele, mas o que saiu da sua boca não foi sua própria voz, foi a voz dos demônios, e eles disseram: "Que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Essas palavras revelam algo profundo. Os demônios sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que ele era o Filho de Deus. Eles reconheciam a autoridade que o mundo espiritual inteiro se curva. E repare no detalhe, eles sabiam também que haveria um tempo de julgamento. Eles temiam ser enviados ao abismo, um lugar de confinamento espiritual, antes da hora determinada. Por isso, suplicaram para que Jesus não os mandasse para lá. O mistério do pedido, então veio o pedido mais estranho: deixa-nos entrar nos porcos. Por que eles fariam isso? Porque seres espirituais queriam se alojar em animais. A resposta é espiritual e profunda. Demônios precisam de corpos para expressar sua vontade no mundo físico. Eles não podem agir livremente sem um hospedeiro. O corpo é o canal que eles usam para influenciar, destruir e se manifestar. Naquele momento, eles sabiam que seriam expulsos daquele homem. Eles estavam prestes a perder o domínio sobre um território que consideravam seu. Então pediram para entrar nos porcos, para não ficarem sem casa, por assim dizer. Os demônios e o território. Outra verdade poderosa está escondida aqui. Demônios se apegam a lugares. Eles não apenas habitam pessoas, eles dominam regiões. A Bíblia fala sobre principados e potestades, espíritos malignos que controlam áreas geográficas e culturais. Gadara era um território espiritualmente contaminado, e aquele homem era apenas um símbolo do domínio que o mal exercia ali. Quando Jesus pisa em um território, ele não apenas liberta uma pessoa, ele toma posse espiritual daquele lugar. E é por isso que os demônios entraram em pânico. Eles sabiam que estavam prestes a perder o controle. O colapso dos porcos. Jesus permitiu. E quando os demônios entraram nos porcos, algo terrível aconteceu. Cerca de 2.000 animais enlouqueceram, correram em direção a um penhasco e se lançaram ao mar. Foi uma cena impressionante. Imagine o som, o desespero, o caos. Mas o que isso significa? Aquela foi uma revelação visível do que os demônios fazem quando dominam uma vida, destroem. O que aconteceu com os porcos é uma representação do destino de toda a alma que permite ao inimigo tomar o controle.
O diabo veio para matar, roubar e destruir. E aquela cena foi uma prova viva dessa verdade. A lição espiritual. Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Ao permitir que os demônios entrassem nos porcos, Jesus não demonstrou fraqueza. Pelo contrário, ele mostrou autoridade total. Ele mostrou que até mesmo as forças do inferno precisam da sua permissão para agir. Nada escapa ao seu domínio. Nem os ventos, nem as águas, nem os espíritos malignos. Quando Jesus fala, todo o universo obedece. Aquele episódio foi uma demonstração pública de que não existe poder que possa resistir ao nome de Jesus, nem mesmo uma legião de demônios. O homem liberto. E o que aconteceu com o homem possesso? Ele foi encontrado vestido, sentado, em perfeito juízo, aos pés de Jesus. Aquele que antes vivia entre os mortos, agora vivia novamente. Aquele que antes gritava de dor, agora louvava com paz. O poder de Cristo não apenas expulsa demônios, ele restaura a identidade, devolve a dignidade e cura a alma. A libertação é apenas o começo. O verdadeiro milagre é a transformação interior. O rejeitar de Jesus. Mas, surpreendentemente, o povo da cidade não ficou feliz. Eles ficaram com medo. Eles viram o homem liberto, viram os porcos mortos e pediram que Jesus fosse embora. Isso nos mostra algo profundo. Nem todos querem a presença de Jesus. Há pessoas que preferem conviver com o mal que conhecem do que permitir que a luz entre e mude tudo. A libertação traz confronto. E muitos não estão dispostos a abandonar o que os prende. O testemunho do liberto. O homem liberto queria seguir Jesus, mas o mestre disse: volta para tua casa e conta tudo o que Deus fez por ti. E ele foi, proclamando nas cidades como Jesus o libertara. Essa é a missão de todo aquele que experimenta a libertação: contar, testemunhar, levar luz onde antes havia trevas. Quando Deus transforma uma vida, ele a torna um farol para alcançar outras. A revelação final. O que os demônios temiam. No fundo, o medo dos demônios não era apenas ser expulsos, era encarar o poder do juízo. Eles sabiam que estavam diante daquele que, um dia, os lançará definitivamente no lago de fogo. Eles viram o Filho do Deus vivo e perceberam que o tempo deles está contado. E é por isso que se curvaram, suplicaram e imploraram. Eles sabiam que não podiam resistir à autoridade de Jesus. E essa mesma autoridade está disponível hoje, para todo aquele que crê. O nome de Jesus ainda tem poder para libertar, curar e restaurar. O confronto entre luz e trevas. O episódio dos porcos é muito mais do que uma história sobre possessão. É um retrato do confronto eterno entre a luz e as trevas. De um lado, a destruição, o caos e a miséria. Do outro, a ordem, a paz e a restauração. Quando Jesus chegou àquela região, ele trouxe luz para um lugar esquecido, e as trevas não puderam suportar. Isso também acontece conosco. Quando a presença de Deus invade uma vida, tudo o que é oculto começa a vir à tona. As máscaras caem, os segredos são revelados e o inimigo é exposto. É por isso que muitas pessoas sentem resistência espiritual quando decidem se aproximar de Deus. As forças que estavam confortáveis em silêncio começam a se agitar. Mas isso não é sinal de derrota, é sinal de libertação chegando. O inferno só se manifesta quando o céu está prestes a agir. Quando Jesus chega, tudo muda. A presença de Jesus é transformadora. Ele não entra em um lugar para observar, ele entra para reinar. Quando Jesus chega, as correntes se rompem, os gritos cessam e a paz toma o espaço. Aquele homem em Gadara era visto como um caso perdido. A sociedade o rejeitou, a família provavelmente o esqueceu. Mas Jesus o viu, Jesus o escolheu. Ele viu valor onde todos viam loucura. E é assim até hoje.
Ele continua atravessando mares, enfrentando tempestades, chegando a lugares onde ninguém mais quer ir, só para libertar uma alma. Nunca pense que você foi longe demais, que Deus desistiu de você, ou que o seu caso não tem mais solução. Aquele homem tinha uma legião dentro dele, mas bastou uma palavra de Jesus para que tudo mudasse. É assim que o poder de Deus opera. Um toque, uma palavra, um olhar, e o impossível acontece. O poder de uma palavra. Repare que Jesus não precisou fazer rituais, não precisou de longas orações, nem de símbolos. Ele apenas falou. E quando o Filho de Deus fala, o universo obedece. Saí desse homem, espírito imundo. Essas palavras ecoaram nos reinos invisíveis, e uma legião inteira teve que se curvar. Isso nos ensina que o poder não está no volume da voz, mas na autoridade de quem fala. Quando você fala com fé, revestido da presença de Deus, as palavras ganham poder criativo e libertador. Muitas vezes, as pessoas vivem aprisionadas não porque o inimigo é forte, mas porque não aprenderam a declarar a verdade. Há poder naquilo que você profere. A boca de um cristão é uma arma espiritual. E quando você diz o nome de Jesus com convicção, os céus se movem e o inferno se cala. O significado profundo dos porcos. Por que entre todos os animais, os demônios escolheram os porcos? Na cultura judaica, o porco era considerado impuro, indigno de ser oferecido a Deus. O diabo sempre se sente atraído por aquilo que é impuro, por aquilo que representa degradação. O pecado, a impureza e a desordem são ambientes onde ele opera com facilidade. Mas existe um simbolismo mais profundo. Os porcos eram criação humana em uma terra de gentios, uma região afastada da lei de Moisés. Os demônios pediram para ir onde o terreno já era fértil para eles. Isso mostra que, espiritualmente, o mal se instala onde o coração está longe de Deus. Quando o ambiente é alimentado por práticas e pensamentos contrários à luz, o inimigo encontra espaço para agir. Por isso, guardar o coração é essencial. Onde há santidade, o mal não encontra abrigo. A batalha pela mente humana. A história do gadareno também é um retrato da batalha pela mente. Os gritos, a confusão, a autodestruição, tudo começava dentro da mente. O inimigo age primeiro nos pensamentos, porque sabe que é ali que se decide a vitória ou a derrota. Se ele consegue dominar sua mente, ele domina suas emoções, suas decisões e, consequentemente, sua vida. Mas quando Jesus entra, ele renova a mente. Aquele homem que antes vivia em tormento, agora estava em perfeito juízo. Essa é a promessa da presença de Cristo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus não quer apenas libertar o seu corpo, Ele quer libertar sua forma de pensar. Porque uma mente liberta é uma vida livre. O propósito da libertação. Jesus não liberta apenas para aliviar o sofrimento, Ele liberta para cumprir um propósito. Aquele homem não foi apenas curado, ele foi enviado. Jesus disse: volta para a tua casa e conta tudo o que Deus fez por ti. Cada libertação é uma missão. Cada milagre é uma mensagem. Deus não te tira das trevas apenas para te deixar bem, mas para que, por meio da tua história, outros encontrem a luz. Quando você testemunha, você se torna um instrumento de transformação. Sua dor ganha sentido. Seu passado se transforma em ferramenta nas mãos de Deus. O homem de Gadara se tornou um evangelista, um sinal vivo do poder de Jesus em uma terra que antes estava mergulhada no medo. O preço da presença de Jesus. Mas há algo curioso. O povo da cidade pediu que Jesus fosse embora. Eles viram o milagre, viram a libertação, mas preferiram manter seus porcos do que permitir que o Filho de Deus ficasse. Muitos hoje fazem o mesmo. Querem os benefícios de Deus, mas não o custo da sua presença. A presença de Jesus confronta, exige mudança, revela pecados, transforma prioridades. E há quem não esteja disposto a isso. Mas o verdadeiro discípulo entende que vale a pena perder tudo se for para ganhar Cristo.
Os porcos podem ter valor material, mas a libertação de uma alma tem valor eterno. E é por isso que Jesus foi embora, porque ele nunca força a sua entrada. Ele entra apenas onde é bem-vindo, a luta invisível. Por trás dessa história há uma realidade invisível. Enquanto os discípulos viam um homem possesso, o céu via uma batalha espiritual acontecendo. O inferno inteiro tentou impedir aquele encontro. A tempestade no mar, antes de Jesus chegar a Gadara, não foi apenas um fenômeno natural. Foi uma tentativa de bloqueio espiritual. Mas nada pode impedir o plano de Deus quando ele decide libertar alguém. Isso nos ensina algo poderoso. Quanto maior a resistência antes da bênção, maior será a libertação que vem depois. Se você está enfrentando lutas, ventos contrários, confusão, talvez seja sinal de que Jesus está prestes a pisar no seu território e mudar tudo. A vitória final. No final, o que fica é uma verdade que atravessa os séculos. Jesus venceu. Os demônios se prostraram, o homem foi liberto e o nome de Deus foi glorificado. Aquele episódio é um lembrete eterno de que não há força capaz de resistir à presença do Salvador. E quando ele entra na história, tudo muda. Hoje, essa mesma presença continua agindo. Onde há escuridão, ele leva luz. Onde há opressão, ele traz liberdade. Onde há desespero, ele planta esperança. O inimigo ainda treme diante do nome de Jesus e sempre tremerá, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Libertador eterno. A aplicação para nós hoje. Talvez você se sinta aprisionado por algo, uma dor, um vício, um medo, uma culpa. Saiba de uma coisa. Assim como Jesus atravessou o mar por causa de um homem possesso, ele também atravessa distâncias espirituais para alcançar você. Nenhum inferno é profundo demais, nenhuma alma é perdida demais. Quando Jesus chega, as correntes se quebram, as vozes se calam e a paz reina novamente. O mesmo poder que libertou aquele homem em Gadara pode libertar você hoje. Os demônios imploraram para entrar nos porcos porque sabiam que diante de Jesus não havia outra opção. Eles sabiam que estavam derrotados, e essa é a mensagem que precisamos guardar. O mal pode rugir, mas não reina. As trevas podem tentar, mas a luz sempre vence. Não há poder maior do que o nome de Jesus Cristo. Se essa mensagem falou com você, se o Espírito Santo tocou o seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. E não saia ainda. Tem um outro vídeo aparecendo na tela agora mesmo que vai te levar ainda mais fundo no entendimento da Bíblia e do poder espiritual por trás das palavras de Jesus. Assista até o final. Eu te garanto que vai te impactar profundamente. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.